Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo da Semana, disponível em vídeo no Spotify e também no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da rádio e da TV Justiça. E junto com o Mauro, a gente vai trazer para você os principais destaques dessa semana aqui na Corte. Eu sou o Mauro Burlamac, jornalista aqui da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou explicar, junto com a Mari, os julgamentos e os destaques do Supremo essa semana. Mauro, antes da gente passar para a sessão plenária, né, que é o que todo mundo gosta de acompanhar aqui no nosso podcast, eu quero tratar aqui de dois temas. A primeira questão é que o STF firmou nessa semana um acordo com o TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, para compartilhar informações sobre as demandas repetitivas. E a ideia é justamente reduzir, né, a litigiosidade e o trabalho repetitivo. Esse acordo aí prevê o intercâmbio de informações, dados, documentos e acessos a sistemas processuais, especialmente quanto a recursos extraordinários e extraordinários com agravo, que estão em andamento lá no TST e tem potencial de chegar aqui no STF. É muito interessante esse acordo e esse tema, porque os temas repetitivos, a repercussão geral aqui no Supremo, reduz muito o número de processos em andamento nas cortes, né? A gente pegando os dados históricos aqui do Supremo, por exemplo, né, quando se começou a se usar a repercussão geral e se julgar dessa forma, e essa cultura de precedentes que eles mencionaram, né, durante a assinatura do acordo, né, isso reduz demais. Você resolve muitos casos em julgamentos paradigmáticos, como eles chamam, né? Um caso exemplar, que depois é aplicado em vários casos. Então, você estruturando, organizando isso, é uma forma de você realmente trazer muita eficácia, muita eficiência para o sistema judiciário. É bem interessante. A gente vê que o Supremo vem trabalhando nisso. Essa semana também foi lançada a mais nova inteligência artificial, que é a Vitória, que também trabalha justamente para identificar esses possíveis temas, né, que venham a ser repercussão geral aqui. É muito bacana. Inclusive, tem episódio sobre a Vitória. A gente já trouxe aqui a turma, né, responsável pela criação desse projeto incrível. Pessoal da assessoria de inteligência artificial. Exatamente. Então, é isso. Agora, outro assunto antes da gente entrar também na sessão, vale ressaltar que no início da sessão plenária de quarta, o ministro Nunes Marques foi eleito para aquela vaga de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, que foi aberta depois da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Então, só relembra para a gente como é que é a composição do TSE, porque a gente sempre tem ministros aqui e lá, né, ocupando uma vaga. Isso, o TSE é composto por 7 ministros, são 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 da classe dos advogados. E aí são 7 membros efetivos e aí existem 7 substitutos das mesmas, né? 3 do STF, 2 do STJ e 2 da advocacia. Aí o ministro, com a saída do ministro Lewandowski, o ministro Nunes Marques, que era ministro substituto já, então foi eleito, e foi para efetivo, e foi para membro efetivo agora do Tribunal Superior Eleitoral. Tá certo. Então vamos para a sessão plenária da quarta-feira. A gente teve a continuidade da ação penal 1025 contra o ex-senador Fernando Collor. Ele é acusado, né, do recebimento indevido de 20 milhões para facilitar contratos irregulares junto à BR Distribuidora. A gente já tem maioria nesse caso para condenação pelos crimes de corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Só relembrando, já votaram com o relator aqui, que inclusive o relator é o ministro Edson Fachin. Votaram com o relator o ministro André Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. E aí a gente teve também algumas ressalvas em alguns votos. Conta melhor pra gente como é que tá esse placar aí, quais são essas ressalvas, Mauro? Isso, Mari, como você bem disse, já para condenar tanto o ex-senador quanto os outros 2 acusados, né, o Pedro Paulo Bergamaschi e o Luiz Amorim, já tem 6 votos para condená-los por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. No caso da organização criminosa, que é a terceira acusação, tem 5 votos já pela condenação dos 3 réus, mas o ministro André Mendonça apresentou uma pequena diferença no voto dele, em que ele descaracteriza o crime de organização criminosa, porque para ele o que hoje no caso é uma associação criminosa. Diferença pequena, mas assim, a organização criminosa tem uma lei própria que trata dela e a associação criminosa é um crime previsto no Código Penal, acho que é o artigo 288 do Código Penal. Então, assim, são crimes distintos, né, características distintas, penas distintas, então há uma pequena diferença. Então, por enquanto, a gente está com essa situação de 6 votos para condenar por corrupção e por lavagem, e 5 votos para condenar por organização e 1 voto para condenar por associação criminosa. E aí, no caso, 1 voto do ministro Nunes Marques, que julga completamente improcedente a ação penal, por considerar que não há provas, né, que a denúncia toda é baseada só em delação, nos colaboradores que
que falaram com a polícia, com o Ministério Público, e que isso não foi comprovado por meio de provas, né? Então, para ele, não vale. Mas, então, vamos agora voltar, como eu sempre gosto de fazer. O ex-senador e ex-presidente da República é acusado de 3 crimes de corrupção passiva, em 3 situações diferentes, né, todas envolvendo a BR Distribuidora, onde o ex-senador tinha uma influência política na época muito forte, né, indicando nomes lá para a diretoria e para que isso depois facilitasse na assinatura trânsito, né? desses acordos, né, e recebendo valores indevidos, né, para si, enfim, para suas contas, que adiante é aprovado na lavagem de dinheiro, que esse dinheiro acaba indo para as contas pessoais e das empresas do ex-senador, né? Então eram 3 casos envolvendo a BR Distribuidora, um com a Derivados do Brasil, um com a FTC Cards Processamento e um com a UTC. O ministro Fachin, em seu voto, entendeu que nos 2 primeiros casos, dessa Derivados do Brasil e da FTC Cards, não conseguiram juntar provas. O Ministério Público, durante a ação penal, não conseguiu juntar provas que corroborassem o que foi dito nas delações. E aí a gente volta àquela situação que, baseado só em delação, não se pode condenar ninguém. Mas, no caso da UTC, distribuidora, foram 4 acordos, 4 contratos, assinados. O ministro entendeu que, nesse caso, sim, houve participação do presidente, do ex-presidente Collor, do ex-senador Collor, né, e que a influência política dele ajudou na construção desses contratos, né, e aí ele cita, né, que teve documentos apreendidos, teve trocas de e-mails, né, tudo demonstrando a influência, o conhecimento do ex-senador nessa relação da UTC com a BR Distribuidora. Então, isso teria corroborado as provas que vieram pelas delações premiadas, tá? Então, aí o ministro entendeu que houve, sim, o crime de corrupção passiva. A gente teve um voto aí do ministro com mais de 200 páginas, né? Foi. Mas a gente separou 2 trechos. Eu vou pedir para soltar agora o primeiro trecho que fala sobre essa questão da corrupção passiva. Então, vamos ouvir o que o ministro disse a respeito disso. E, no caso concreto, não há dúvida alguma do absoluto desrespeito aos princípios constitucionais de observância obrigatória pelos exercentes de função pública, sobre os quais não lhes foi outorgado qualquer limite transacional. A situação se agrava quando o distanciamento do interesse público é verificado na conduta e estimulado por um legítimo representante do povo, que desvia suas atividades para a articulação de negociações espúrias voltadas para a manutenção de um instrumento apto a lhe garantir, de forma indevida, recursos pertencentes à sociedade brasileira. É isso, a corrupção passiva está aí, né? Demonstrado, o voto do ministro Fachin, então, foi nesse sentido de que, naquele caso da UTC, ficou comprovado que o ex-senador realmente agiu, né, contrário ao interesse público, basicamente no interesse pessoal, claro. Então, assim, ali ficou comprovado o crime de corrupção passiva, né? E aí o ministro segue, então, no seu voto, analisando, a questão da lavagem de dinheiro, né? É um crime, a gente já explicou no episódio passado, que é feito para tentar esconder a origem de um dinheiro ilegal, né? De um bem ilegal. Então, no caso, o ministro disse que depósitos nas contas pessoais do ex-senador, feitos em quantias pequenas. 10 e 10 mil, né? Coisa abaixo de um valor que são 10 mil reais, isso, né? Que não precisa passar pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Não levanta suspeita, então é um valor que acaba passando ali. Isso, valores acima de 10 mil, o COAF, que é, que é a sigla desse órgão, consegue detectar, e aí você tem que explicar essa transação, a origem. No caso, ele fez diversos, dezenas de depósitos em valores pequenos que passaram, né, despercebido do COAF. E, da mesma forma, depósito nas contas empresariais também, das empresas do ex-senador lá em Alagoas também. E aí, de novo, o ministro cita um laudo pericial da Polícia Federal, documentação também apreendida, que corroborou, que confirmou o que foi apresentado nas delações, nas colaborações premiadas. Então, de novo, ele entendeu que existem provas para condenar, então, pela lavagem de dinheiro, segundo o crime que estava sendo analisado, né? E, por fim, aí onde aquela divergência pontual que a gente comentou, o ministro Fachin entendeu
né, que esse grupo se juntou, principalmente de 2010 a 2014, formou um grupo organizado, estruturado, né, com liderança, que no caso seria, obviamente, do ex-senador, para praticar crimes junto à BR Distribuidora. E aí, então, ele acolheu também o pedido da PGR, né, a denúncia da PGR, com relação a esse crime de organização criminosa. Esse é o voto do relator. E aí, no final, ele faz o que eles chamam de dosimetria da pena, dizer qual a pena que vai ser cumprida. Eles fazem uma análise em 3 fases, né, tudo com base na legislação, para chegar à pena final que cada réu tem que, eventualmente, se condenado, tem que cumprir, né? Então, no voto, o ministro Edson Fachin condena o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, a uma pena total de 33 anos, 10 meses e 10 dias. Regime inicial fechado. Pedro Paulo Bergamassi, condenado por corrupção passiva e organização criminosa, no voto do relator, a uma pena final de 8 anos e 1 mês, regime inicial fechado. E o Luiz Amorim, condenado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, uma pena de 16 anos e 10 meses, regime inicial aberto. Perda de bens e objetos da lavagem, né, dos crimes cometidos, interdição de Fernando Collor e Luiz Amorim para exercício de cargo público, e ainda condena os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, que foi arbitrado em 20 milhões. O valor que foi, então, eles têm que devolver aqueles 20 milhões, não podem ficar com ele, e pagam uma indenização no valor de 20 milhões de forma solidária entre si, né? Então, esse é um retrato mais ou menos do voto do relator. Vamos fechar, então, essa explicação com mais um trechinho do ministro Edson Fachin. Atinge-se diretamente os valores previstos constitucionalmente como essenciais para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como é ofendida a legítima expectativa de seus representados de que o mandato que lhe foi outorgado fosse exercido em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Tais circunstâncias são aptas a demonstrar, em meu modo de ver, o necessário nexo causal entre a conduta praticada pelos acusados e o dano moral coletivo ocasionado à sociedade brasileira, razão pela qual reputo configurados os pressupostos da responsabilidade civil que lhes obriga ao dever de indenizar nos termos do artigo 927 do Código Civil. E aí, Mauro, na semana que vem a gente ainda tem mais voto para ser ouvido, né? O julgamento ainda não foi finalizado. Temos maioria, mas ainda não foi finalizado. Isso, já votaram aí acompanhando o ministro André, como você comentou, o ministro André Mendonça, que tem essa pequena diferença com relação ao crime de organização criminosa, que eles caracteriza como associação criminosa. Ele também tem uma pequena diferença no voto com relação a essa indenização que o ministro acaba de falar. Ele arbitra para o ex-senador Collor em 13 milhões, para Pedro Paulo em 5 milhões e para Luiz Amorim em 2 milhões, mas o Fernando Collor solidário com os outros, né? E aí tentou também uma motivação para isso, né? Então, esse é o voto do ministro André Mendonça, mas no geral, acompanhando no sentido da condenação. E aí acompanharam também os ministros Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia, que inclusive faz uma menção interessante no voto dela, que ela comenta, eu falei agora há pouco, que os crimes teriam sido cometidos de 2010 a 2014. E aí ela, num tom de desabafo, até durante a sessão, ela fala que lá pelo ano 2012, o plenário Supremo julgando a ação penal 470, a ação penal do mensalão, condenados vários políticos, várias autoridades por crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro, organização criminosa, os mesmos crimes que estão sendo aqui, né? O ex-senador está sendo condenado. Então, no momento em que o Supremo estava julgando aquele caso de uma grande repercussão nacional, esses crimes estavam sendo cometidos ao mesmo tempo. Então, assim, ela, um tom de desabafo, ela lastimando, né, lamentando esse acontecimento, né? Então, assim, o voto da ministra Carmen Lúcia, e aí suspenso o julgamento para ser retomado na quarta-feira, faltando votar os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a presidente, que aí vão se manifestar sobre se condenam ou não, né, os 3 réus, e aí na sequência, então, para se discutir a questão da dosimetria da pena, né, a quantidade de pena que, se condenados, os réus vão ter que cumprir. Perfeito. Está explicado, então. Vamos para o plenário virtual.
No plenário virtual, a gente tem mais um bloco aí de denúncias, 245 denúncias aceitas relacionadas às pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Isso está sendo dividido em vários blocos, toda semana a gente explica, né, como é que está acontecendo, como é que está sendo o processo. Inclusive, a partir de terça-feira chega mais um conjunto de 131 denúncias para serem analisadas e também tem mais um bloco que já está sendo analisado, não é isso? Tá, exatamente, o julgamento acontecendo agora, nesse momento, né? Então, assim, a gente até tem dificuldade, são tantos números, né, que a gente tem medo até de embaralhar, mas, assim, no geral, o que a gente pode dizer que com essas 245 que foram recebidas agora, a gente já tem 795 denúncias recebidas, das 1.390, se não me engano, que foram o número de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, então 795 já foram recebidas. E aí a gente tem então esses blocos, né, como está dividido, que estão em julgamento agora 250 no plenário virtual. Até a última vez que eu olhei no placar lá, estavam, acho que eram 5 votos para aceitar a denúncia? Isso, para acolhimento da denúncia, né, para abrir ação penal dessas 250 pessoas, né, e aí a gente tem essas duas que você comentou, né, a que está acontecendo com a 250 denúncias, e no dia 23, ela acaba no dia 22, no dia 23 já se abre um novo bloco de julgamentos, que são, então, essas 131 denúncias, todas no inquérito 49 e 21. São 2 inquéritos, né, que investigam crimes diferentes, pessoas diferentes, tá? E aí todas agora estão no inquérito 49 e 21. Então, assim, esse é um panorama rápido do que está acontecendo. Tá certo. Bom, então vamos para as decisões individuais. Vamos falar sobre piso da enfermagem, depois da aprovação do fundo pelo Congresso Nacional, o fundo de 7,3 bilhões de reais. O ministro Luiz Roberto Barroso reestabeleceu o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e também parteiras. Mas ele fez a ressalva que esses valores devem ser pagos por estados, municípios e autarquias só com os limites, né, dos recursos repassados pela União. E já para a iniciativa privada, a gente tem a possibilidade de negociação coletiva. Essa é uma decisão que foi bastante polêmica, né, desde que foi tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e a gente tem que tentar deixar claro que, assim, o ministro, em momento algum, foi contra o piso, pelo contrário. Agora, o que ele sempre disse desde o começo, assim, você não pode definir numa lei federal um piso nacional sem que a União tá editando essa lei, ela tem que dizer da onde vai sair esse dinheiro e aportar o dinheiro. Né? Você não pode definir que estados e municípios vão pagar um piso nacional. Isso pode gerar uma crise econômica, tem tantas consequências. Muitas consequências, assim. Então, assim, foi exatamente nesse sentido que o ministro quis que o piso fosse pago, mas que, olha, definiu-se, então, vamos dizer que a responsabilidade é da União e vamos aportar o dinheiro necessário, os recursos necessários para que possa se pagar, para que estados, municípios possam pagar, então, esse piso, né? E aí, então, veio esse valor que você comentou de 7,3 milhões. E é engraçado, Mari, porque em algum momento, eu estou observando aqui, ele fala que esse valor sequer chega a pagar tudo que é necessário. Para todos esses profissionais. Para todos os profissionais da área pública, em municípios, nos estados e no Distrito Federal, que, segundo estudos que ele comenta, seriam necessários 10 milhões. Tá? Então, assim... 10 bilhões, 10 né? bilhões, me perdoa. 7,3 bilhões autorizados. 7,3, e ele diz que há estudos que comprovam que seriam necessários mais de 10 bilhões. Então, assim, a importância disso, de você definir um piso nacional, é importantíssimo, uma carreira fundamental, mas... Vamos agir, então, como manda a lei, não é o que o Supremo diz, é o que a lei diz. Tanto que houve uma emenda constitucional dizendo que a competência, a responsabilidade era da União sobre esse valor, mas não se disse de onde era o valor, então o ministro ainda não podia desbloquear, vamos dizer assim, né, o que estava suspenso. Quando veio agora a lei, né, regulamentando a emenda constitucional liberando o fundo, liberando o fundo, aí pronto, aí o ministro imediatamente vem com essa decisão, liberando, tá? Mas aí com todas essas ressalvas que ele faz, a questão da área privada, que também, né, tem que aplicar o piso, ele deixa aberta a porta da negociação, né? Que você não pode obrigar uma empresa privada a fazer um determinado pagamento, que você pode gerar aí demissão em massa, você pode gerar piora nos serviços de saúde por falta de dinheiro para pagar. Então, assim, na área privada, ele mantém aberto o canal da negociação, e aí fala, né, uma discussão também muito usual aqui no Supremo, ele fala, no caso, vai prevalecer o negociado sobre o legislado.
chegando-se a um acordo, as partes, né, trabalhadores e empresa chegando a um acordo, ela vai prevalecer em relação ao que está legislado. E aí, com relação ao Estado, né, Estados, municípios e o Distrito Federal, ele coloca uma série de detalhes que precisam ser seguidos, quando isso passa a valer, né, o pagamento desse piso, porque aí a União vai ter que repassar esses valores para estados e municípios e, né, a partir daí, então, isso poder chegar o pagamento para os profissionais, né? Já na área privada, ele pede que isso passe a valer a partir de 1º de julho. Tá? Então, lembrando que essa decisão da suspensão foi referendada pelo plenário, então, apesar de ser uma decisão do ministro Barroso, foi uma decisão do Supremo, que foi referendada pelos demais ministros, né? Então, assim, agora, a partir de agora, passa a valer, mas deixando claro, porque seguiu-se o que manda a Constituição e o que determina a lei, que a União não pode determinar um piso nacional e não dizer de onde sai o dinheiro e de não passar o dinheiro para que isso seja efetivado. Perfeito, Mauro. Vamos então para mais uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que extinguiu as penas privativas de liberdade do ex-deputado Paulo Maluf nas ações penais 863 e 968. O ministro considerou que, por Paulo Maluf já ter mais de 90 anos, ter cumprido mais de 1/3 da pena, ele se enquadra nas exigências para a concessão do indulto natalino. Queria que você explicasse um pouquinho melhor desse indulto, quando que esse indulto começou a valer. Foi nesse governo? Foi no governo passado? Explica melhor para a gente. Esse indulto é do governo passado, o então presidente Jair Bolsonaro que editou o decreto 11.302 de 2022, né? O indulto natalino, a gente discutiu recentemente aqui num outro episódio a questão do indulto ao ex-deputado, né, Daniel Silveira, e considerou-se inconstitucional. Aqui, no caso, é um decreto, esse sim, com interesse público, não é... Vários pré-requisitos, né? Vários pré-requisitos, não é voltado para uma pessoa ou para outra pessoa. Então, assim, requisitos que, se atendidos, né, são listados no decreto, que, se atendidos, o sentenciado, o preso, pode, então, receber o benefício desse indulto. Então, o que aconteceu no caso do ex-deputado Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito, uma pessoa pública bem conhecida no país, ele alcançou os requisitos que estavam nesse indulto do então presidente Jair Bolsonaro, questão da idade, a quantidade de pena, já tinha cumprido mais de 10 anos de pena. 1/3 da pena, as penas das duas ações, aqui o ministro fala, né, a pena nas duas ações soma 10 meses, e vamos ver aqui se ele fala o quanto, ele já tinha cumprido mais de 1/3 dessa pena de 10 anos, né, já estava na cadeia, então ele se enquadrou ali, enquadrando nisso, né, o ministro entendeu que a PGR concordou com a concessão do benefício, a própria... Esse pedido veio da defesa, é bom a gente falar isso também. A defesa fez o pedido, já tinha feito outras vezes, tinham sido negado, porque ainda não tinham sido atendidos esses requisitos que estão no decreto. Quando foi atendido, o ministro, então, né, não teve como deixar de atender realmente. Sim, seguindo a lei, como sempre, né? Sempre. E a Constituição. E a Constituição. Mais uma decisão, o ministro Gilmar Mendes liberou a exibição do programa Linha Direta, dessa quinta-feira agora da Globo, sobre a morte do menino Henri Borel. Para você lembrar, você que está ouvindo ou vendo a gente, para a gente contextualizar, os acusados pela morte do menino Henri são a mãe, a Monique Medeiros, e o padrasto, o Dr. Jairinho, que era vereador na época. Inclusive, foi a defesa dele que entrou com um pedido na Justiça do Rio para que o programa não fosse exibido. A Justiça concedeu essa proibição e aí a Globo recorreu aqui ao STF e agora a gente tem a liberação do programa. Queria saber, Mauro, quais foram os argumentos que o ministro Gilmar Mendes usou nesse voto. Porque a gente, só para ver, eu estava olhando aqui, os argumentos da defesa era de que a transmissão desse programa poderia influenciar, né, os jurados que vão julgar o caso, né? Porque esse caso vai para o tribunal do júri, vai para o tribunal de júri, claro. E aí isso poderia, de alguma forma, influenciar esses jurados, né? Mas o ministro Gilmar Mendes entende que, na verdade, a decisão do TJ lá do Rio de Janeiro, né? Isso, do TJ do Rio de Janeiro, ofende o que foi decidido, desrespeita o que foi decidido na decisão do Supremo, na DPF 130, que é da liberdade de expressão, em que o Supremo entendeu que não pode haver censura prévia. Tá? Então, assim, a liberdade tem que ser dada e o judiciário aí passa a ter um papel de, eventualmente, havendo alguma ofensa numa publicação, num programa televisivo, quando é um caso, como é o caso aqui, o Supremo, o judiciário pode agir para aparar eventuais
arestas, problemas que têm acontecido, mas você não pode previamente censurar, né? Alguma coisa, desde que, claro, tirando aqueles casos de atos contrários à democracia, como a gente tem visto aqui sendo julgados, o caso do Daniel Silveira, quer dizer, atos que são contra a democracia, atos que são contra o Estado democrático, contra as instituições, atos terroristas, fora desse leque de crimes, na verdade, a liberdade de expressão é um preceito fundamental na Constituição que tem que ser seguido. Então, o ministro entendeu que, no caso, né, a justiça não poderia ter bloqueado, o programa, né, foi ao ar na quinta-feira, né, exatamente, né, e aí, havendo algum problema, que a defesa volte a recorrer, questionando o que for de direito, o que achar de direito, e a justiça, então, vai analisar, mas nunca deixar calar a boca, né, da imprensa e dos veículos de comunicação. É isso. Vamos, então, falar do que vem por aí. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente já adiantou que vai... né, a gente vai ter mais votos sobre o julgamento do Collor. Temos também, na verdade, vários, né, temas interessantes na pauta. Marco Silva da Internet, você comentou aqui antes nos bastidores comigo, que tem mais um interessante, não estou me recordando qual é. Mas é uma semana que deveria valer um semestre de tantos julgamentos interessantes que tem pautados. A gente sempre lembra isso. A gente sempre lembra que o que está pautado são previsões, possibilidades, enfim, né, mas depende do desenrolar dos fatos. Mas a gente tem sessão da turma na terça-feira. E aí já tem um julgamento interessante que trata da possibilidade de Tribunal de Contas analisar a constitucionalidade de lei municipal. É um tema, né, interessante que vai estar na segunda turma na terça-feira. Aí na quarta-feira, sequência do julgamento da ação penal. Mas na pauta consta, né, questões interessantes. Juiz das garantias, segue na pauta, relatado pelo ministro Luiz Fux. O recurso que trata da descriminalização das drogas para uso pessoal. Também um tema bastante polêmico, bastante interessante. E ainda duas reclamações, o ministro Fachin relatou, se não me engano, que tratam da questão do empate em reclamações sobre matéria penal, se espera se espera o ministro ausente na sessão que não votou, ou se, enfim, a decisão tem que prevalecer favorável ao réu. Então, assim, isso tudo no plenário na quarta-feira. Plenário físico. Plenário físico. Na quinta-feira, a gente tem matéria trabalhista, que fala de uma questão de danos morais indiretos, né? A fixação de valores máximos para pagamento de danos morais indiretos na seara trabalhista, que é um tema também interessante, porque você fixando ali um limite, não se consegue mais, né, um valor acima daquilo, e isso tem gerado bastante polêmica também. E ainda ações que tratam do novo Código Florestal. Então, isso, plenário físico da quarta e quinta-feira, pelo menos de previsões de julgamento, assim, está bem... recheado. Bem recheado. E no plenário... É isso que eu ia falar, né? Tem plenário virtual, né? Que tem julgamento sobre a convenção da OIT, sobre demissão sem justa causa. Esse tema é interessante, Mário, porque também causou interpretações na mídia, pelo menos, assim, diferentes, como se isso fosse mudar a questão das demissões sem justa causa, né? Porque a convenção da OIT trata exatamente, né? Ela proíbe demissões sem justa causa. E aí, no histórico dessa ação, o que acontece? É uma convenção de 1985. Bem antiga, né? Bem antiga. Aprovada pelo Congresso em 92. Ratificada no governo brasileiro em 95 para entrar em vigor em 96. Em 96, o então presidente Fernando Henrique Cardoso fez a tal denúncia, ou seja, disse para a OIT que essa convenção não ia ser aplicada no Brasil. Tá? E aí, então, a autora dessa ação, que é a CONTAG, entrou em 96, olha quanto tempo tramita essa ação, entrou com essa ação no Supremo para questionar a competência do presidente para editar sozinho um decreto dizendo que não vai aplicar uma convenção que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a discussão básica era nessa linha de o presidente pode ou não pode sozinho dizer que uma convenção, que um tratado internacional é válido ou não, se esse tratado foi aprovado pelo Congresso Nacional, né? Ele sozinho, então, fazer isso, né? E aí, o que está se decidindo até o momento, os votos estão caminhando nesse sentido, é que as denúncias feitas pelo presidente de tratados que foram aprovados pelo Congresso, as denúncias precisam ser também aprovadas pelo Congresso. O Congresso aprovou o tratado, só o Congresso, com a aprovação do Congresso você pode deixar de aplicar esse tratado. Mas a decisão é pró-futuro. Ela passa a valer a partir da... Ou seja, não retroage. Não retroage, a partir da ata de julgamento desse julgamento. Então, situações para trás permanecem como estão, não afetam o entendimento sobre essas demissões sem justa causa. Tá certo, vamos ver então, né? Semana que vem vai ser animado o nosso podcast.
Mauro, muito obrigada pelas explicações. Obrigado, Mari. Obrigado a você que nos acompanhou. Até semana que vem, então, com mais um episódio do Podcast Supremo na Semana. A gente te espera. Até semana que vem.